Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. Nós iremos trazer a mensagem aqui nesse texto bíblico. Peço meus irmãos que orem para que Deus fale com você. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Vou tentar ler aqui. Está escrito assim: depois destes dias, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da além da Síria, e eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, nem és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, para o teu nome, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirias e nos livrarias. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, os de Moabe e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviassem e não os destruísse, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que pois deste em herança a nosso Deus. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não podemos nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeriel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? E o relato bíblico que nós acabamos de ler aqui, diz que chegou alguém, um mensageiro para Josafá,
e diz para ele que os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, eles estavam reunidos numa grande multidão e vinham contra Jerusalém, vinham contra Josafá. É natural que aconteça, quando chega uma informação ou uma mensagem como essa, que você tenha medo, sim ou não? É natural que você tenha medo. Aqui você não é um ciborgue, certo? Você tem emoções. Na hora que chega uma notícia ruim, uma ameaça que vem contra você, a primeira coisa é o coração já acelera, né? Os gatilhos cerebrais começam a despejar adrenalina, o coração acelera e você, na realidade, começa a fazer uma comparação daquilo que vem, da sua estrutura, do seu tamanho, do que pode ser, e depois você olha para você, se realmente pode encarar, se tem força, se consegue vencer ou não. E nessa hora, quando você identifica que a luta, ela é maior do que a sua condição de vencê-la, não tem outra coisa que vai acontecer senão o medo. Aí o primeiro inimigo a enfrentarmos aqui, numa situação como essa, não são os inimigos externos que estão vindo, né? Aqueles que está ganhando corpo, aquilo que está se formando, aquilo que realmente pode vir contra você. Nessa condição aqui, o primeiro inimigo que Josafá tem que enfrentar, e que eu e você precisamos também a dominá-lo, a enfrentarmos, é o medo, né? O medo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, há veneno na água, há veneno no alimento por conta dos agrotóxicos, né? Vírus, bactérias, o sistema não é favorável, o desemprego está grande, a economia também, a inflação enorme, né? E os homens brigando, e o país não está apaziguado, e brigam, e a gente percebe que há vírus, há fungos, há pestes, e também há organizações que oferecem risco para o lugar que você mora. Enfim, meus amados irmãos, tudo isso, esse conjunto de fatores, torna-se uma luta muito grande que nós estamos vivendo e assistindo uma sociedade que está adoecida, né? Todo mundo caindo, a doença do século que se fala é a tal da ansiedade, que inclusive há tempos atrás eu fui diagnosticado com ela, TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Quando não, meus amados irmãos, é comum já esta palavra ansiedade, mas uma mais comum ainda é o medo, e por conta disso, as pessoas estão se desesperando, né? Fazendo besteira, caindo em depressão, desistindo de viver, perdendo a fé, né? Deixando de acreditar em Deus, e até indo ao suicídio. A gente percebe que isso tem acontecido com muitas pessoas, porque não aprenderam a dominar este sentimento natural que vem dentro de você diante daquilo que se apresenta lá fora. E esse medo, meus amados irmãos, nós podemos até dizer que em algum momento ele é falta de fé, pelo menos para nós que conhecemos a palavra de Deus, porque nós sabemos que o medo é natural, é um sentimento humano, nós sentimos, tá certo? Mas quando nós nos entregamos, deixamos ele evoluir, porque existe vários tipos de medo, medo de altura, medo de lugar fechado, medo de lugar aberto, existe a fobia social, tem pessoas que têm medo de estar no meio das pessoas, né? Existe medo de tanta coisa, irmão, tem gente que tem medo de sair até na rua, né? Diante de tanta coisa que está acontecendo. Então, essas pessoas precisam acreditar que existe um Deus, e o Deus que nós servimos, o Deus que eu apresento para os irmãos aqui, enquanto nós estamos aqui, é um Deus que o céu não cabe a ele. Não sei se os irmãos têm percebido isso, e essa informação quem dá é o Salomão, quando vai edificar a casa. Ele fala que este mundo criado, céus e terra, não suporta, ou não comporta esse Deus tão grande e poderoso que nós servimos. Salomão vai apresentar a casa que santificou ao Senhor, e diz: Senhor, nem o céu dos céus poderão te conter.
mostrando que Deus é muito além do céu, que Deus é antes do céu e terra, que Deus é enorme, que Deus não tem tamanho, é inaudito, imensurável, esse Deus que não tem nem nome, que ele diz lá, Moisés, que eu sou o que sou, porque nada define o que Deus é. Então, quando nós deixamos de olhar para este Deus que é poderoso, que é tremendo, que é terrivelmente contra os nossos inimigos, nós, na realidade, deixando de olhar para este Deus, nós vamos deixar com que os medos que estão aqui dentro do nosso interior, eles nos levem, ele evolua e tire a nossa paz, tire o nosso sossego, tire o nosso sono, roube de nós a alegria da salvação, o prazer de servir a Deus, gerando desconfiança em nós. A gente tem alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que deixaram de olhar para Deus, para olhar para essa circunstância, e o resultado não foi outro, o resultado foi depressão mesmo, foi naufrago. A gente olha para Elias, que tem vencido no Monte Carmelo um dia atrás, 450 profetas de Baal, 400 de Azera. Daqui a pouco Jezabel manda uma mensagem dizendo para ele, chega um mensageiro mais uma vez, e sempre tem um mensageiro, chega e diz, olha, a Jezabel mandou avisar que assim como tu fez com os profetas dela, ela vai fazer com a tua vida. E a Bíblia diz que ele deixa de olhar para Deus, que tinha acabado de lhe dar uma grande vitória no Carmelo, e de tantas outras vitórias que Deus já tinha dado para ele, para olhar para a ameaça de Jezabel. Não era porque era mulher, porque se eu falar isso eu estou sendo até machista, né? Tá certo? Porque tem mulher forte, que a Bíblia mostra, muitas mulheres fortes, mas deixou de olhar para Deus, para olhar para a Jezabel, para a ameaça de Jezabel. O que acontece é que ele vai desembancar, né? Vai bater numa depressão, perdendo o gosto de viver, que não quer mais viver. Senhor, eu não sou melhor que meus irmãos, acaba logo com a minha vida, me tira logo dessa vida e tal. Ele desiste de viver porque deixou de olhar para Deus, esse Deus que eu acabei de lhe apresentar, que toma medida dos céus a palmo, que pega todas as águas do mar, coloca na concha da sua mão, esse Deus que conhece todas as estrelas, chama cada um pelo seu nome. Quando nós deixamos de olhar para este Deus que agora está sentado no comando do universo, não cai uma folha da árvore, se Ele não permitir, quando nós deixamos de olhar para este Deus, para olhar para a afronta, para o gigante, para o sistema, para o desemprego, né, para algumas limitações, não tem outra coisa que vai acontecer não, você vai cair na depressão, você vai se desesperar, você vai acreditar que para você não tem mais jeito. Pedro está andando sobre o mar revolto, as ondas estão lá balançando, uma onda mais alta do que a outra, chovia, trovoada, relampeava, e Pedro, de repente, Jesus se apresenta, porque Ele vem nessas horas, Ele não desampara a gente nessas horas, na hora das tempestades, dos mar revoltos, dos ventos fortes, momentos de trovoadas, Deus nunca vai deixar você sozinho. Então Ele foi de encontro a Pedro, vai de encontro ao barco de Pedro, e Pedro está com o discípulo e diz, Senhor, se tu manda eu ir ter contigo, eu quero também andar por cima dessas águas, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus diz, vem Pedro, e Pedro foi, e Pedro vai andando, parece que eu vejo a cena em cima daquele mar, que balançava, mas aonde Pedro direcionava o pé, parece que aplanava, se tornava um solo, né? E Pedro vai andando, de repente o vento faz um zumbido no seu ouvido, ele olha para o lado, tira os olhos de Jesus, e vê que vem uma onda alta. Aí quando ele tira os olhos de Jesus, para olhar para a força do vento, como diz a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que ele começa a naufragar. Ou então, quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que o Espírito Santo fala para você aqui neste lugar. Não tire os olhos de Deus, ainda que seja uma multidão grande, ainda que sejam os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, ainda que você esteja cercado de problema, continue olhando para Deus,
porque Ele não está indiferente com você. É mentira do diabo. Ele não te desprezou, Ele não dá as costas para você. Pode tudo estar falando o contrário, pode estar faltando tudo dentro de casa, você pode estar doente, desempregado, alguém te desprezando, ainda há um Deus, pode ser prova, daqui a pouco Ele vai acalmar esta tempestade. Se tu estar aqui nesta noite, foi Ele quem te trouxe para este lugar, e pode ter certeza, descansa no Senhor, domina este medo, não se desespere, não se apavore, porque o Deus de Josafá é o mesmo Deus que te trouxe neste lugar aqui, é o mesmo Deus que você serve. Por isso, primeiro o inimigo a ser vencido, o medo, meu amado, o medo. Há momentos que você não vê nem Deus. Há momentos que o céu está fechado. Mas a fé se revela aí nesta hora. Como é que Josafá vence? Vem a notícia, chega, né? Como nós temos ouvido tantas notícias ruins, é guerra, é o dólar subindo, e o real caindo, e a bolsa despencando, e, meu amado, é tanta notícia, é vírus, é gripe, é não sei o que, é tanta coisa ruim acontecendo, irmão. Tira os olhos destes problemas, foca em Deus, olha para Deus, se alegra no Senhor, não se desespere, domine este medo que está aí, porque é o Senhor que fala contigo nesta noite, para que você tenha uma saúde emocional. Você precisa olhar para Deus, olha para Deus, meu irmão, olha para Deus, que daqui a hora os céus vão bradar, os céus vão se abrir, a glória de Deus vai descer, e você será alcançado pelo favor de Deus. Só quem acredita no que está ouvindo aqui, que tem um Deus que cuida, levanta a mão assim, meu amado. Só quem acredita e glorifica a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Primeira coisa que Josafá, ele faz, irmão, é lutar contra o medo. Lute contra o medo. Há um versículo que eu marquei aqui, até escrevi, para a gente ganhar tempo, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, né? De amor e de moderação. Ou então, qual é o espírito que está lhe dominando hoje? Qual é o espírito que está lhe dominando hoje? É o espírito de temor, um espírito de medo, um espírito de pânico. Você acha que vai morrer, acha que é câncer, e se for, ah, meu Deus do céu, meu amado, Deus te deu um espírito de coragem. É o Espírito Santo que está aí dentro de você, é Ele que está te falando aqui nesta mensagem. Foi um espírito de coragem, você vai vencer, seja o que for, a vitória é tua. Deus vai fechar a sepultura, Deus vai curar, Deus vai quebrar corrente, Deus vai quebrar cadeado, Deus vai abrir porta onde não tem porta, mas você será abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Em quem você vai acreditar? A decisão é sua. Em quem você vai acreditar? Primeiro, Josafá domina o medo. Segundo, meus amados irmãos, glórias a Deus, em segundo lugar, o Josafá passou a buscar ao Senhor. Ah, irmão, se nós não temos força, se em nós não há força, se em nós não há poder, se não temos estrutura para vencer o que se apresenta, o que é que nós devemos fazer? Devemos buscar ao Senhor, devemos buscar a Deus, devemos jejuar, orar, fazer altar de louvor, nós devemos estar nos cultos buscando a orientação do Senhor, ouvir os profetas de Deus, ouvir a mensagem do céu. Nós devemos buscar ao Senhor na consagração, na madrugada,
madrugada, nas vigílias, é buscar ao Senhor. Não tem outra coisa não, irmão, é oração. Agora, como é que você vai vencer? Se você não ora, se você não pede a Deus, existe esse princípio espiritual. Deus sabia, Jesus sabia que o cego Bartimeu, a maior necessidade dele era ver, porque aquela cegueira humilhava ele, colocava à beira do caminho, às margens da sociedade. E Jesus diz: o que é que tu queres que eu te faça? Ele precisava desenhar com palavras o que ele precisava, o que era a sua necessidade. Eu queria suprir a sua necessidade. Ele teve que dizer: Senhor, eu quero ver o que eu veja. Meu irmão, abre a tua boca, diz para Deus onde é que está doendo, fala por onde o inimigo está vindo, fala das palavras que abriram feridas na tua alma, fala para Deus. Ele está pronto para te ouvir. Os ouvidos de Deus estão apurados para ouvir o teu clamor, a tua oração. Ou essa força que está aí já te neutralizou, que você nem ora mais. Meu amado, está escrito na palavra de Deus, aleluia, que se tu se mostrar frouxo no dia da angústia, aleluia, as tuas forças serão poucas. Mas enquanto você está aqui na igreja, comece a clamar, comece a orar, comece a dizer: Senhor, abre essa porta, Senhor, resolve este problema financeiro, toma de conta do coração do homem, muda o propósito, essa ideia de divórcio. Deus opera a maravilha, se levanta contra os meus adversários. Meu irmão, abre a tua boca, olha esta enfermidade, Senhor, vai curando, vai operando, porque tu pode, tu tem poder, tu é unção, tu é força, o teu nome é esmagador. Meu amado, abre a tua boca e ora. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Diga assim: primeiro, Josafá venceu o medo. Diga: segundo, ele passou a buscar o Senhor. Busque ao Senhor, irmão. O próprio Jesus Cristo, para assumir o ministério, orava no deserto, orava no meio do mar, ele orava nos montes. O próprio Jesus Cristo, para escolher 12 discípulos, passou a noite orando. Para multiplicar pão, ele orou. Jesus, para desenvolver um ministério de poder, tinha um dia cheio de milagres, de demônios para expulsar, né? de enfermidades para curar. Ele se levantava cedinho. Quando o discípulo se levantava ainda no escuro, lá estava Jesus orando. Meu amado irmão, ore a Deus. Só se resolve na oração. Dobra o teu joelho, em nome de Jesus Cristo. Não perca a fé não, tu vai ver a diferença. Deus vai mudar o filho, Deus vai mudar a filha, Deus vai mudar o marido, Deus muda o propósito da esposa, Deus entrega o teu projeto realizado, o teu sonho vai ganhar forma, o Senhor vai abater teus inimigos. Mas precisa orar, precisa buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não deixa para buscar depois que perder não. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. E quando não puder mais achar, busca também. Glórias a Deus. E quando tiver perdido, busca também, porque Ele faz, irmão, Ele até causas perdidas, Ele faz com que você tenha vitória. Glórias a Deus, amém? Você se alegra com essa mensagem? Glórias a Deus, aleluia. Então Josafá vence o medo, Josafá passa a buscar ao Senhor. E outro princípio que a gente vê aqui, Josafá vencendo, meus amados irmãos, a hora passa muito ligeiro. Outro princípio é que o Josafá, ele reúne Jerusalém e Judá. Em outra mensagem eu falei sobre união, mas hoje eu quero falar sobre outra coisa. Dentro desse texto aqui, como eu já tinha pregado, eu falei sobre o poder da unidade, que é forte. É forte, está lá em Gênesis, capítulo de número 11, se eu não estou enganado, 6.
Povo da Torre de Babel, quando o Senhor disse assim, este povo é um, este povo fala uma só língua, e tudo quanto eles intentar fazer, não haverá restrição, eles vão fazer, por conta do poder da unidade. A única coisa que atrapalhava o projeto da Torre de Babel era confusão. Vamos descer e vamos confundir a língua dele. Confusão destrói qualquer sonho, qualquer projeto, qualquer casamento, qualquer família. Aí, nessa outra mensagem, eu preguei sobre a união. Mas hoje, quando o Josafá, ele chama Jerusalém, Judá, Deus me deu outro entendimento. Escute isso, irmão. Eu aprendi, segundo a Bíblia, que pessoas precisam de Deus, sim ou não? Mas pessoas precisam de pessoas também. Pessoas precisam de pessoas também. Há problemas que você resolve sozinho, mas há problema que você não vai conseguir sozinho. E se você se trancar, e se você fechar-se, e se você se isolar, não vai resolver. Se você deixar o convívio da igreja, o calor da igreja, o teu meio social aqui, se você começar a se isolar, você não vai vencer. Lembra que você tem amigo. Lembra que você tem pai, que você tem mãe, que você tem primo, que você tem prima, que tem homens de Deus e mulheres de Deus na igreja. Pessoas precisam de pessoas. Josafá não venceria sozinho, e ele nos ensina isso. Eu não consigo vencer só, eu preciso buscar o socorro de Jerusalém e de Judá. Irmão, lá em Eclesiastes capítulo 4, no versículo de número 9, a Bíblia diz que é melhor dois do que um. É o princípio de pessoas precisando de pessoas. Nós temos aqui um relacionamento de interdependência. Eu preciso de você. O meu orgulho não pode ir contra isso, porque tem pessoas que estão perdendo, irmão Bento, por causa do orgulho. Eu não posso contar, porque eu vou demonstrar fraqueza. Que conversa é essa? Eu conto mesmo. Eu estou precisando. O próprio Jesus me ensinou: ora comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Se Jesus, que é Jesus, precisava de alguém do lado para orar com ele, quem é você? Que orgulho é esse? Desce, meu irmão, senão tu vai perder. Comunica que tu precisa dar ajuda deste teu irmão. Você precisa da ajuda da igreja. Eu não vou botar minha causa no grupo não. Irmão, aqui tem homens de Deus, aqui tem mulheres de Deus, aqui tem crente de jejum, aqui tem crente de campanha, aqui tem crente de altar, aqui tem crente que resolve com as armas espirituais. Comunica! Comunica, meu irmão. Eu sei que tem pessoas que você não pode comunicar, porque vai jogar no ventilador aquilo que é para confidenciar. Aquilo que é para confidenciar, procure pessoas que confidenciam. Mas não fique calado. Liga para o pastor: pastor, me ajude. Pastor, não estou conseguindo. E a gente vai procurar de um jeito ou de outro. Liga para a irmã. Liga para o irmão fulano de tal, que você sabe que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa que eu vejo aqui, meu amado irmão: primeiro, o Josafá vence o medo. Segundo, o Josafá, ele busca a Deus, né? Depois ele se cerca de pessoas que podem lhe ajudar, né? E depois o Josafá apodera-se da promessa que Deus fez. Meu amado, promessa de Deus. Você tem promessa. Não acredite nas ameaças do inferno. Não acredite nas ameaças do diabo. Você vai acreditar em qual voz? Na ameaça ou na promessa que Deus fez? No inimigo ou na promessa? No grito das circunstâncias ou na voz doce do Espírito Santo? Porque Deus não te trouxe aqui em vão. Deus te trouxe aqui dizendo assim: eu te fiz promessa. Se lembra, eu vou salvar o rapaz, eu vou salvar a tua casa, eu vou abrir a porta para você, eu vou te fazer grande nesta terra, não para você
você se orgulhar, ou se gloriar, ou querer ser melhor, mas eu te prometi vitória, meu amado. Eu tenho promessas de Deus, eu não perderei na batalha, o Senhor vai me abençoar. Pode chover canivete, o sangue dá no meio da canela, pode apontarem para mim, pode fazer o que fizer, mas o que vai acontecer unicamente na minha vida é aquilo que Deus prometeu. Em nome de Jesus. O Josafá vai para a oração, e a oração de Josafá foi a: Senhor, tu tem uma promessa, tu disse que se a gente viesse fome, peste, praga, se viesse alguma coisa contra nós, né, até mesmo por castigo assim, até mesmo que eu tenha errado, Senhor, até mesmo que eu tenha culpa, porque castigo vem por causa de culpa, por causa de erro, por causa de pecado, mas até nesta condição, até numa condição como essa, está aqui o texto dizendo, né? Se vier algum castigo sobre nós, nós viríamos, Senhor. Tu prometeu, no dia que Salomão edificou a casa e apresentou o Senhor, tu disse que a gente era só a gente vir aqui, nessa casa onde está o teu nome, e a gente clamaria o Deus dos céus, e o Senhor tomaria as nossas dores, e o Senhor se levantaria como escudo na nossa frente. Quando o homem está orando, ele é interrompido. Deus interrompeu. O Senhor, se tivesse o dom de língua naquele tempo, o profeta já tinha começado com aquela rajada de língua, né? Mas não tinha. Mas o profeta se levanta cheio do Espírito Santo. Jeriel se levanta, e o Senhor diz assim: o que eu quero que você escute hoje: dai ouvido, ó Josafá, e todos vós, Jerusalém e Judá, levanta a mão, por favor. Nesta peleja, tu não terás que pelejar, assim diz o Senhor, porque a peleja não é vossa, é minha. Quem entrega para Deus a peleja aqui? Quem entrega para Deus? Entrega para Deus, meu irmão. Esta peleja não é tua, é do Senhor. O Senhor diz: esta peleja não é vossa, é minha. Deus vai na tua frente, Deus vai fechar a cova sim, Deus vai aplainar os caminhos, Deus vai dar pancada em demônio, Deus vai desfazer as palavras de maldição. O Senhor vai romper com, aleluia, com aquilo que é da parte do inimigo. O Senhor vai trazer vitória para você e para a tua família. Você está num culto onde Deus está presente, e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Aleluia. De você também que está acompanhando, ou será alcançado por este vídeo, a glória de Deus vai invadir a tua casa também. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Essa peleja, então você tem promessa de Deus. Pedro tinha promessa: Pedro, tu vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, eu vou te converter na tua velhice. E Pedro estava preso para quando passar a Páscoa ser apresentado à morte. A morte lambeu os beiços, mas de Pedro não provou, pelo menos naquela ocasião. Não provou. O projeto de morte caiu por terra. E quando eu falo isso, eu sei que essa palavra é viva. O projeto de morte caiu por terra. Diga comigo: o projeto de morte caiu por terra. Meu amado, torna-se público para o reino espiritual. Vai, fala com fé, fala com autoridade, fala com unção, fala, tu está na casa do Senhor, diga assim: o projeto de morte caiu por terra. Projeto de morte caiu por terra. Eu declaro aqui no nome de Jesus Cristo, eu torno público no reino espirituais. Ouçam os espíritos, o poder da morte vai cair por terra. Toda projeção, suicídio e atentado, bala perdida, assalto, meu irmão, projeto de morte caiu por terra. Aleluia. Os intentos malignos no coração, os pensamentos maus caíram por terra. Anulamos pelo poder e autoridade que há no nome que é sobre todo nome, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O nome de Jesus Cristo recebe agora poder de Deus. Nós anulamos
autoridade do nome de Jesus, todo o poder de morte, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! E aí, meus amados irmãos, Deus dá as estratégias. O que é que nós vamos fazer, Senhor? Vamos pegar aquela pistola que está na gaveta? Não. Vamos pegar a 12? Não. É a arma? Não. O que é que nós vamos fazer, Senhor? Vai louvar. Só louva. Louvar, sim. Você louva. Porque os crentes não querem mais resolver na base do louvor. Parece que não conhece mais Bíblia, não lê mais a palavra de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de todas as fortalezas do diabo. É com louvor, Josafá. E como é que eu faço? Quem louva aí, quem é? Os levitas. Põe os levitas na frente. E os espias, quando os espias forem olhar, vai lá, vê lá, qual as armas dos israelitas, as armas daquele povo lá, e está lá em cima das montanhas olhando, né? E quando eles olham para as mãos estão desocupadas. Quando eles olham, não tem alfoge, não tem nada, não tem arma nenhuma. O que é que eles fazem, irmão? Qual a cena que a gente imagina nesta hora? Eles ficam confundidos. Como é que pode? Esses homens estão vindo, marchando em direção à batalha, sem trazer uma metralhadora, uma espada, uma lança, um arco. Eles não trazem funda, eles não trazem nada, não estão trazendo nada. Eles vêm cantando, que é isso? O inimigo se confunde todinho, no meio da ameaça, no meio da adversidade. Quando os demônios olham para você, e você está lá de arpinha aberta, louvando, adorando, glorificando o diabo. Como é que pode esse crente estar louvando? Ah, meu amado, o diabo vai ficar todo confundido, mas a vitória é tua, a vitória é certa. Aquilo que era para ser uma desgraça, o Senhor tornou em bênção. O Senhor é o Deus que transforma maldição em bênção, em vez de morte, vida. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Oh, irmão, eu estou vendo. Eles começaram a se desentender um com os outros. Quando eles chegaram, vamos fazer assim, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer do jeito que eu quero. Não, vai ser assim. E eles começaram a se desentender. E se desentendendo, começaram a se matar uns aos outros, irmão Paulo. Mas sabe o que é que não ficou ninguém vivo? Eles se mataram, se destruíram. Irmão, por favor, levanta a mão. O teu adversário perdeu já. O teu adversário perdeu. O teu adversário perdeu. Isso aqui é glória, isso aqui é unção, isso aqui é poder. É Deus vivo falando na terra, é Deus bradando para você. A vitória é certa, só canta, se posicione. Eu estou só de camarote. Eu estou só achando graça, assistindo, tudo confundido, tudo brigando, e a vitória é do povo de Deus.